Bom, e a narrativa da esquerda era tentar fazer com que o atirador de Charlie Kirk fosse considerado alguém de direita. Essa era a narrativa que estava sendo divulgada. Tinha até esquerdista desprovido de raciocínio lógico, de um cérebro funcional, que estava vindo aqui no canal comentar isso, dizendo que o atirador de Charlie Kirk era alguém de direita. Mas por que eles fazem isso? Porque existem pessoas como o Jimmy Kimmel que propagam a mentira. A esquerda ela trabalha assim. A esquerda ela cria mentira e o esquerdista que não consegue raciocinar por conta própria, ele pega aquela mentira e sai divulgando por aí como se fosse uma verdade absoluta. Então vamos a fatos aqui do que houve com o Jimmy Kimmel, que até eu particularmente gostava do programa dele, as entrevistas e tudo mais, mas o comportamento dele é lamentável. ABC e Disney cancelam o programa de Jimmy Kimmel após ele mentir que assassino de Charlie Kirk era conservador, seria alguém de direita. Durante uma edição de seu talk show, Kimmel afirmou que o autor do crime era um conservador MAGA, movimento de Trump, declaração que foi refutada por investigações, ou seja, a narrativa da esquerda, como houve um literal extremista, chegando ao ponto de tirar a vida de um pai de família, e a mídia continuou com aqueles rótulos, chamando ele de extremista, sendo que o extremista de fato foi o cara que atirou contra ele. O Charlie Kirk não tirou a vida de ninguém, pelo contrário, tiraram a vida dele por não concordarem com aquilo que ele acreditava. Isso é um fato. E segue aqui. O famoso apresentador Jimmy Kimmel teve seu programa suspenso indefinidamente após fazer comentários falsos e considerados ofensivos a respeito do assassinato de Charlie Kirk, fundador da Turning Point USA. Durante uma edição de seu talk show, Kimmel afirmou que o autor do crime era um conservador MAGA, o movimento de Donald Trump, declaração que foi refutada por investigações e provocou reação negativa de afiliados e do público. A Nexstar Media Group, que controla 32 emissoras afiliadas à ABC, anunciou a retirada imediata do Jimmy Kimmel Live de sua grade, substituindo o programa por outra programação. Em comunicado, a empresa classificou as falas do apresentador como ofensivas e insensíveis em um momento crítico do discurso político nacional, ressaltando que não representavam os valores das comunidades atendidas. Bom, o que está acontecendo agora? A esquerda ela não está respeitando o luto da família de Charlie Kirk. Um homem, eles não estão vendo a pessoa, que foi um homem jovem, 31 anos, pai de família, que foi morto simplesmente por alguém não concordar com aquilo que ele acreditava, com aquilo que ele dizia. Ele foi assassinado porque ele não quis adotar uma ideologia. E o que a esquerda está fazendo agora? Está vindo com os rótulos, chamando ele de extrema-direita, e pregaram tanto a narrativa, os rótulos da esquerda, extrema-direita, falar que ele tinha um discurso de ódio, sendo que as atitudes que mostram ódio, as atitudes que mostram extremismo são por parte do atirador, porque foi ele que atirou contra Charlie Kirk, não o contrário. O extremo, o extremista de fato foi o atirador e não Charlie Kirk. E a esquerda está querendo surfar em cima disso. De que forma? Como foi alguém de esquerda que atirou contra Charlie Kirk, agora eles estão querendo atribuir um rótulo para o atirador, querendo dizer que ele era de direita. E o Jimmy foi nessa onda de querer propagar essa mentira e atacar o governo de Donald Trump. 2 pontos imperdoáveis. Primeiro, não respeitar o luto da família. Segundo, querer atribuir culpa a Donald Trump, dizendo que o atirador que é de esquerda seria alguém de direita. Andrew Alford, presidente da divisão de transmissão da Nexstar, afirmou que a decisão buscou esfriar os ânimos e preservar o debate público em bases mais respeitosas. A Disney, detentora do programa, confirmou à imprensa que a suspensão será mantida por tempo indeterminado. O episódio foi além e chamou a atenção da Comissão Federal de Comunicações. O presidente do órgão, Brennan Carr,
advertiu que a ABC e Disney podem sofrer sanções, destacando que, ao manterem licenças públicas de transmissão, têm a obrigação legal de fornecer informações justas e verdadeiras. Para cá, o caso representa falha grave de cumprimento desse dever. E exatamente isso, quando a esquerda ela trabalha rótulos, na extrema-direita era alguém ligado a Donald Trump, ao movimento MAGA. Quando eles trabalham com esses rótulos, acontece o que nós estamos vendo agora. Né? Esquerdistas dizendo que o atirador era de direita, ver o discurso de ódio ser propagado. Porque o que estão fazendo? Estão desumanizando a direita. Desumanizando aqueles que não abordam, não adotam, né, a bolha esquerdista. Então eles começam a trabalhar rótulo, extrema-direita. Agora não é mais extrema-direita, virou ultra-direita. Então eles estão trabalhando os rótulos para que acabam incentivando o discurso de ódio e vemos pessoas fazendo vídeos desejando a morte de outras pessoas. Aqui no Brasil estão fazendo vídeo desejando a morte do Nicolas Ferreira, do Luciano Heng e de outras pessoas que não abraçam a bolha da ideologia da esquerda. Esse é o real discurso de ódio. E ele, como um apresentador que tinha um programa com altíssima audiência, né, ele acaba divulgando isso e propagando essa mensagem de ódio, porque aí podem surgir outros atiradores, né, outras pessoas que vão querer atacar pessoas que têm viés de direita. Por quê? Porque a mídia, né, esses apresentadores, a esquerda em si, como ela trabalha rótulos, então as pessoas entendem que aquela pessoa que é chamada de extremista, né, aqui no Brasil é olavista, bolsonarista. Então são os rótulos. Então essas pessoas que realmente são extremistas, que partem para a violência, que são da esquerda, elas se acham justificadas, porque afinal de contas a mídia e a esquerda vende a ideia que essas pessoas são do mal. Então eles se acham justificados por terem agido contra alguém, né, que a mídia e a esquerda está trabalhando na mente deles, dizendo que aquela pessoa é do mal. Críticos apontam que Kimmel, conhecido por ter opiniões mais progressistas, distorceu deliberadamente os fatos, já que o acusado, Tyler Robson, foi identificado como um militante de esquerda com posicionamento pró-trans no mesmo dia em que foi identificado. No momento de sua declaração, essa informação já estava disponível. E o que aconteceu? O programa dele foi retirado do ar e o colocaram no lugar homenagens a Charlie Kirk. Né? Então, na grade, no lugar do programa do Jimmy Kimmel, agora existem homenagens a Charlie Kirk, né? Porque querem resgatar a ideia de que era uma pessoa, era um pai de família, alguém que foi morto de forma covarde, porque um esquerdista não aceita, que ele não abraçou a bolha da ideologia que ele está mergulhado. Deixe o seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todos os dias. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.